Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Conversão da medida provisória número 143 de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Faço saber que o Presidente da República adotou a medida provisória número 143 de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto do parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciário ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Artigo 2º. Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. Artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Inciso 1, revogado. Inciso 2, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Inciso 3. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Inciso 4. Para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Inciso 5. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Inciso 6. Por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Inciso 7. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Artigo 4º. Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir à residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. Parágrafo 1º. Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar anterior ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para a execução do ou concurso, conforme a hipótese. Parágrafo 2º. Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringe-se à sede da moradia ou com os respectivos bens móveis e, nos casos do artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, a área limitada como pequena
propriedade rural. Artigo 5º. Para os efeitos da impenhorabilidade que trata esta lei, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Artigo 6º. São canceladas as execuções suspensas pela medida provisória 143 de 8 de março de 1990, que deu origem a esta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário.